Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre os traços do narcisista, como é possível identificar. Interessante que, se olharmos, né, mediante as estatísticas, o narcisismo ele afeta 6,2% da população, né, mundial. Então, interessante que ele tem alguns traços, na verdade, que são totalmente peculiares. Aí eu peço que vocês fiquem conosco até o final do vídeo, no qual eu quero falar para vocês quais são esses traços. Primeiramente, né, os narcisistas eles são difíceis de identificar, porque eles mostram, né, característica bem carismática e bem encantadoras no começo, né? Interessante que carisma, por que é o carisma, né? É aquele brilho, né? Aquela coisa que é totalmente magnética, né? E pelo fato de ser totalmente magnético, tira o senso crítico das pessoas. Então, por isso que as pessoas admiram, né? As pessoas veem uma imagem idealizada de que elas têm no narcisista. Então, o narcisista, a princípio, parece que ele vai suprir todas as necessidades daquela pessoa, porque a pessoa ficou totalmente encantada por ele, pelo seu discurso, pela sua maneira de falar, pela sua maneira de se comportar, né? E de pousar até, porque a característica dele é totalmente mascarada, né? Ou seja, ele sempre mostra aquilo que não é. Então, como é difícil identificar a característica do narcisista? Porque você, a princípio, você não conhece, né? Na verdade, ninguém conhece ninguém à primeira vista, mas sempre tem uma característica que a primeira marca que se estabelece, né? O que a pessoa quer ou não mostrar, isso seja de forma consciente ou inconsciente. Então, interessante que com o tempo você começa a reconhecer o narcisista quando você se relaciona com ele. Por quê? Porque ele é totalmente intenso, né? Ele tem aquela característica de querer envolver demais as pessoas. Ele tem uma necessidade, na verdade, constante de ser admirado também, né? Interessante também que quando ele se relaciona a princípio, ele considera o relacionamento muito sério, em pouco espaço de tempo. Ele é também, né, excessivamente simpático. Sabe aquela pessoa que sorri, na verdade? Você nunca sabe se essa pessoa está sendo verdadeira ou não. Também ele desencoraja, né, a pessoa que o admira a ficar com outras pessoas que faz parte do seu convívio, seu convívio pessoal. Interessante também que ele tem um problema de falta de cooperação para com as outras pessoas. E ele chega a fazer favores não solicitados, tá? E faz a pessoa se sentir totalmente desconfortável. Também ele tem a mania de sentir ciúme de tudo, nada é culpa dele, e ele tem sempre razão, né? Então, você tem que confiar praticamente nos seus instintos. Ou por quê? Porque o narcisista, ele mostra uma coisa que ele tem vontade de ser, mas que ele não é, né? Que vai ser essas 10 características, né? Que seria essa necessidade de aprovação e admiração também, né? É o sentido de importância totalmente exagerado, ele é extravagante quando fala de si, ele tem uma constante crença de fantasias e sucesso ilimitado, ele acredita ser um ser que é totalmente único e especial, né? Tem uma dificuldade muito grande em se lidar com relação, ele explora muitas pessoas, né? Tem uma falta de empatia muito grande, ele acredita que todo mundo é invejoso. Interessante, você tem que tomar cuidado quando a pessoa fala que todo mundo é invejoso. Essa pessoa tem uma característica muito grande de ser narcisista e ressentida, tá? E também tem um comportamento arrogante e busca por controle. Então você tem que ficar, na verdade, atento aos seus instintos, tá? Porque na maioria das vezes ele não erra, mas muitas vezes a mulher ou o homem abre mão do seu instinto, na verdade, achando que está vendo demais, mas muitas vezes não está vendo demais, porque ele mostra é deveras óbvio, né? Então cabe à pessoa se vai acreditar nas suas intuições ou no próprio encanto.
do narcisista. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas gostam de ser enganadas, tá? Mesmo que seja de modo inconsciente. Por quê? Porque cobre uma certa carência que é totalmente ideal. Então a pessoa sempre vai achar que aquela pessoa, na verdade, vai cobrir todas as suas necessidades existenciais. E que, na verdade, não é. Porque a verdadeira alegria, ela parte de dentro. Porque quando a pessoa tem, na verdade, um autoconhecimento, ela percebe que a sua felicidade é construída, tá? Ela não é dada. O narcisista quer dar essa coisa para você, mas ele consegue fazer isso com pessoas que têm algumas histórias que são totalmente disfuncionais, pessoas que sofreram abuso da infância, pessoas que não tiveram o amor, né, e o carinho dos pais. Então é sempre importante você prestar atenção nele, né, nessas atitudes nele. É a partir daí que, na verdade, ele dá o bote. Depois que ele conquista pelo gaslighting, né, na verdade, perdoe, depois que ele conquista pelo love bomb, ele vai aplicar o gaslight, que vai ser o sentimento totalmente inverso e que vai fazer essa pessoa ficar presa nesse ciclo, né, e fica totalmente desfragmentada. Uma hora ela vai pensar, será que ele me ama? Será que ele não me ama? Então ele sempre vai dar essa relação de morde e assopra, tá? Então nunca confie no narcisista. Então fica atento, né, aos seus próprios instintos. Se vocês tiverem alguma experiência, né, semelhante a isso, né, entre no nosso comentário aqui embaixo, aqui na caixinha, escreva o seu comentário, escreva a sua experiência e nos fale como é que foi o seu relacionamento quando você descobriu uma pessoa que era extremamente encantadora e que no final, e que no frigir dos ovos, na verdade, você não se deu muito bem. Mas entre em contato conosco aqui, ó, compartilhe, divulgue o nosso pequeno trabalho aí, deu triplo C, né? Clique, compartilhe e comente. Como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanham nesse pequeno vídeo. E fique esperto, ou esperta, tá bom? E até a próxima.